Olá pessoal, Janaína Queradia, Doctor in Law, com o episódio número 15, parte número 2. E nós estamos aqui com o Dr. Stechman, trazendo para nós informações super relevantes, já falou um pouquinho da sua jornada. Se você não acompanhou ainda a parte número 1, vai lá que está à tua disposição. E agora nós vamos começar a adentrar realmente no assunto. Doutor, disfunção temporomandibular. O que significa essa expressão tão diferenciada? É uma expressão, como eu costumo dizer, com nome muito comprido, né? Para você rotular qualquer coisa. Um nome de disfunção temporomandibular. Mas, na verdade, é fácil de entender. Né? Essa região é a região das têmporas, né? Todo mundo conhece. E mandibular? Mandibular vem de mandíbula. Então, é quem faz a ligação entre a parte da mandíbula e a nosso crânio. Olha só, Né? muito mais simples de entender dessa forma do que na hora que a gente lê. Então, e a disfunção, o que ela é interessante? Ela tem uma característica própria, que quando você abre e fecha a boca, você pode estar fazendo ruídos na articulação. Então, a gente chama de clique ou a crepitação, que é um barulhinho de areia na articulação. Ela tem alteração do movimento mandibular. Então, o paciente abre a boca, desvia para um lado, desvia para o outro, ou às vezes trava, não consegue abrir, ou trava de boca aberta. São alterações do movimento mandibular. E a dor. Né? E a dor, essa é o grande universo. Então, para o paciente ter disfunção, ele precisa preencher um dos critérios, ou alteração do movimento, ou ruído na articulação, ou dor. Mas isso não significa que todo paciente que tem ruído na articulação ou desvia quando abre a boca precisa de tratamento. Sim. Tá? Você precisa deixar bem claro que todo mundo, 90% da população, tem algum... Se eu fizer agora, certamente tem vai se algum manifestar. sintoma. Isso não significa necessidade de tratamento. E sim que tem uma disfunção. Veja, aí tem um primeiro parênteses. Disfunção não é patologia. Uau, importante. Disfunção é o mau funcionamento. Né? Não é toda pessoa, que eu digo assim, a pessoa tem um problema no joelho, mas ela caminha e sobe a escada. Agora, se ele é um jogador de alto impacto, um jogador de qualquer esporte profissional, aquela dor vai incomodar. Sim. Ele vai precisar buscar um tratamento para aquela dor. Mas no caso de uma pessoa normal, vou dizer que não um atleta, de vez em quando o joelho incomoda um pouquinho, de vez em quando faz um barulhinho, não significa necessariamente que você vai ter que ter uma abordagem. E se tiver uma abordagem, é uma abordagem conservadora. Sim. Sempre uma abordagem conservadora inicialmente. Você nunca vai pensar para tratar uma disfunção numa abordagem invasiva. Então eu gosto bem de separar isso. Disfunção não é patologia. Disfunção é mau funcionamento ou um funcionamento adaptado. Aquela articulação funciona. Ela abre e fecha, vai estar desviando, faz um barulhinho. Mas o paciente tem os sinais e sintomas, mas ele não significa que todo paciente precisa de tratamento. Quando ele precisa tratar? Quando ele tem dor. Lá vem a tal da dor, então. Quando ele tem dor, que vai gerar um incômodo constante, ou mesmo o ruído que você está aqui me entrevistando, você está aqui me entrevistando, só que cada vez que você fala faz barulho na tua articulação, que eu escuto. Então, essas são situações limítrofes que, eventualmente, o paciente precisa de um tratamento. E se tem dor? Porque o mais importante da dor é não deixá-la cronificar. Exato. O que é a dor crônica? Aquela dor que permanece. E acostuma. Tá? Você permanece por mais de 3 meses tendo dor. Uma dorzinha chata, mas dor tem hoje, tem amanhã, tem depois de amanhã. Quando você tem a tal dor crônica, como a gente diz, a gente passa a ter deixar de ser um sintoma, para ser uma doença, chamada doença-dor, classificada na Organização Mundial da Saúde. Eu tenho código para a dor crônica e para a dor aguda. Eu tenho código internacional de doença para esse tipo de dor. Então, quando eu tenho
complexidade, a cronificação do sintoma, que era um sintoma que um dia começou, eu tenho isso cronificado, eu mudo a forma que meu cérebro entende isso. E até para eu conseguir identificar, que é uma dor diferenciada da dor muscular. Exatamente, mas pode ser uma dor muscular, É mesmo? tá? Só que é uma dor muscular constante. Entendi. Você tem sempre aquela dor muscular, ou tem sempre aquela dor na articulação. E muitas vezes é confundida com dor de cabeça, com as cefaleias, ou às vezes é a própria cefaleia. Às vezes é confundida com outras dores, paciente fibromiálgico, por exemplo, que tem dores em várias partes do corpo, mas pode ter um comprometimento maior da região orofacial. Pacientes com artrite nessa articulação, quer dizer, uma degeneração dessa articulação, como a gente tem na nossa coluna, como a gente tem nas outras articulações, aqui também acontece. Isso vai gerar dor. Mas aí tem a dor associada à patologia. A investigação se faz necessária. Se faz fundamental. Então, o nosso diagnóstico, ele é muito mais o diagnóstico clínico Sim. do que o diagnóstico por imagem, por exemplo. Importante, importantíssimo. Muitas vezes para se fazer o diagnóstico diferencial e, na maioria das vezes, porque eu posso ter abordagens terapêuticas diferentes. Então, se eu for mudar a minha abordagem terapêutica, eu necessito de uma imagem para poder resolver essa questão, né? Então, nesse caso, é quando a gente eventualmente necessita dos exames complementares. Mas tem uma frase, que não me lembro bem o autor, que diz que a anamnese é o instrumento mais rico que existe, porque o próprio paciente é quem está me dando a informação. Então, se eu aprender a escutar o paciente, eu tenho a resposta, eu tenho o diagnóstico. E isso é uma arte. Eu aprender a escutar o doente é uma arte. Por isso que, às vezes, muitas vezes, por exemplo, no convênio ou no serviço público, nem sempre é possível. Eu tenho uma fila de gente me esperando, como é que eu vou dar atenção devida ao paciente? Claro. Né? Eu lembro o tempo que eu trabalhei no serviço público, então às vezes tinha aquelas filas de pacientes para ser atendidos. Você não vai conseguir dar atenção a todo mundo como o paciente merece, necessita. Então aí transforma-se aí num jogo difícil da gente reverter como um todo. Por isso que a gente precisa conscientizar a população e os profissionais. Sim. Né? Eu acho fundamental, porque às vezes, na ânsia de você buscar um tratamento adequado, você prescreve alguma coisa, você faz alguma abordagem terapêutica, naquela rapidez nem sempre é melhor. E aí você está cronificando o problema. E essa disfunção, ela sempre está coligada a essa dor orofacial? Não. Assim, na maioria das vezes, sim. Mas não significa que toda disfunção gere dor. Tá? Existe toda uma adaptação do nosso sistema com relação a isso. E o que é mais importante quando a gente fala da disfunção é compreender isso. Porque se o paciente tem dor, essa dor pode estar ligada à má qualidade do sono, à má qualidade da dieta, à má qualidade física. Então tem outros elementos dentro de uma abordagem interdisciplinar, ou multidisciplinar, ou transdisciplinar, dependendo do serviço, para você poder abordar corretamente o paciente. Porque a disfunção ela é mecânica. Muitas vezes. A dor, não. Então, a gente, no grande universo das classificações, a gente diz assim, eu tenho desordens da articulação e tenho dor. Sim. Eu tenho, num guarda-chuva, eu tenho dois eixos. Tenho o eixo físico, mas eu tenho o eixo emocional do paciente. Claro. Eu preciso compreender isso. Fisicamente, eu corrigi o físico, mas o que tem ainda por trás disso? E essa é a grande arte no tratamento das disfunções temporomandibulares. É você entender o que está além.
daquilo que você está enxergando. Porque o que você enxerga é muito fácil Sim. de você identificar. E o que está por trás? O que está por trás daquele paciente? Qual é a história de vida que ele nos traz? Qual é o comportamento que aquele sintoma muda o seu social? Então, a dor de cabeça, por exemplo, é comum. A gente escuta isso, a gente trabalha muito com a neurologia e participa muito da parte de cefaleia, junto com os neurologistas, especialistas em cefaleia, participa dos congressos, das reuniões, enfim. E a gente escuta muito isso, aquele ganho secundário da dor. Uhum. Né? Que a gente também vê isso, aprende a ver isso. Então, mas se eu não tiver dor, eu vou ter que fazer aquilo que eu não quero fazer. Então é melhor eu permanecer com a dor, permanecer quietinho. Interessante, é verdade. Né? A Né? pessoa que não quer submeter. Não quer se submeter. Ou medo até de descobrir o que é. Sim, a catastrofização. Uhum. Então você vê que é um universo, quando a gente entra nesse universo da disfunção, que começou lá com uma coisinha mecânica, quando a gente começou a estudar, o disco está deslocado para frente, para trás, para o lado, que era a grande preocupação que a gente tinha, porque aqui tem um osso, tem outro osso e tem uma fibrocartilagem no meio, que vai funcionar quando a gente está trabalhando, ela vai funcionar desse jeitinho aqui. Então a grande preocupação era com esse universo aqui. E quando a gente começou a ampliar esse universo, a gente começou a entender dor, dentro do que nós chamamos de sistema trigeminal. Então, o nervo principal que vai inervar essa região é o trigêmeo. Então, eu tenho a parte do olho, que é a parte da maxila e a parte da mandíbula, os três grandes ramos do trigêmeo. Então, existe uma ligação enorme com isso, além da parte crânio-cervical. Então, porque a inervação emerge toda para o mesmo lugar. Sim. E a gente fica sujeito a ter que entender, a separar. Eu não vou tratar um paciente que tenha dor de cabeça primária, mas eu posso ter a minha dor de cabeça, pode ser o gatilho para aquela dor de cabeça primária, como uma dor cervical pode ser o gatilho para uma dor facial e assim sucessivamente. Então é um universo complexo. Encantador e complexo ao mesmo tempo. Complexo, amplo, delicado ao mesmo tempo. E assim, aproveitando a oportunidade, você veja, a gente tem 800 mil dentistas no Brasil. Desses, 150 mil são especialistas. Especialistas em dor orofacial, quantos tem? 1.600. Olha só. Então, por quê? Porque requer uma dedicação, um entendimento. Não é tão fácil quanto uma outra área mais prática, mais operatória. Existe toda essa complexidade. Então, a gente tem um número muito pequeno de profissionais que efetivamente se dedicam à dor do paciente. E às vezes estão mais preocupados com isso ou com aquilo, deixar de lado. Provocar aquela dor, aquele barulhinho do dentista já provoca dor no paciente de imediato. E trauma. É verdade, é verdade. Né? Conforme a abordagem do profissional. Do profissional. Né? Uma dor de dente, o barulho de uma broca, o barulho de uma lima, de uma raspagem, uma agulha. Esse olhar diferenciado que falta, de repente, a alguns profissionais, para que ele tente vislumbrar o real reflexo dessa dor, de onde está vindo? Sim. E buscar esse acompanhamento multidisciplinar que o doutor estava falando. Sim, fundamental. Porque a gente, na verdade, está tratando aqui, né? Você veja bem, se você tem um distúrbio do sono, por exemplo, você dorme mal, vamos supor. Se você dorme mal, você vai potencializar a possibilidade de você ter dor. Não só dor, ansiedade, depressão. É tá verdade. Certo? Aí vem, aí o paciente com aumento do estresse, aí o pessoal fala muito de bruxismo, né? O que tem de gente tratando bruxismo sem ter a menor noção do que é isso, né? Me chama muito a atenção. Né? Então, você tem um universo de situações que pode estar envolvido
com o mau funcionamento do sistema. Resolveu o mau funcionamento do sistema, mas pode permanecer os sintomas, que sem outra causa. É isso que me motiva. Eu trabalhei muito tempo com zumbido, continuo trabalhando, sou apaixonado pelo zumbido. Né? Poxa, afeta milhares de pessoas no mundo. Sim. Um impacto brutal na vida das pessoas. Só que 2/3 dos zumbidos são por perda auditiva. Olha aí. Então, se você tem um paciente com zumbido e não pede uma avaliação do otorrinolaringologista ou uma audiometria com uma fonoaudióloga, pelo menos, você já pode estar fazendo tudo desacordo, que não vai resolver. O zumbido que a gente pode resolver é o tal do somato sensitivo, que é um tipo de zumbido. Tá? Nesse terço é um dos tipos que a gente talvez consiga resolver. Então, se você não tem esse diagnóstico correto, você começa a fazer um monte de sobretratamentos e tentativas e erros. E hoje a ciência não permite isso. E até a frustração, né, do próprio paciente que está tentando. Que é o principal. É, exatamente. Então, é dor, é zumbido, é distúrbio do sono, é desconforto de um modo geral. Tudo isso está envolvido. E está afetando o quê? Não está afetando a qualidade de vida do paciente. Exatamente. E nós não tratamos o paciente. Quem se trata é a pessoa. Eu costumo sempre dizer isso. Então, uma disfunção, eu corrijo o hábito. Eu corrijo e educo o paciente. A coisa mais importante do paciente é educar o paciente. Se o paciente souber o que ele tem, a forma que ele tem autocontrole. Por que você faz academia? Por que você faz musculação? Você foi educada para isso. Sim, sim. Por que você incentiva teus filhos a fazerem coisas, a terem uma dieta saudável? Porque você foi educada para isso. A mesma coisa com relação à dor do paciente. Ele precisa compreender isso, a disfunção que ele tem, mesmo que não gere dor. Quando eu masco muito chiclete, faz isso. Mas vamos ver se isso está causando dano ou não. Se está causando dano, você tem que mudar teu hábito. Você não vai conseguir ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É uma função investigativa ali da dor. Total. E é muito legal trazê-lo aqui para conversar conosco sobre essa questão, porque volto naquela situação. O paciente muitas vezes demora para ir buscar o seu diagnóstico, Perfeito. porque ele está sentindo a dor, mas ele acha que já vai passar. E talvez um trauma. E sabe o que me preocupa muito, Janine? É o seguinte, às vezes ele procura profissionais. Sim. E os profissionais não têm a mínima formação para isso. Sim. Então, o mínimo de conhecimento é o que a gente tenta passar para o aluno. Existem dores no dente que não são dor de dente, são dores referidas. São dores em outras regiões. E o paciente, às vezes, chega mutilado, com dentes que ele perdeu, tratamentos de canal, retratamentos de canal, por uma dor que ele tinha no dente, que não era de dente. Não era o dente que estava doente, era uma outra área do cérebro, porque, como eu comentei anteriormente, a gente tem uma região trigeminal. Sim. Muito rica nessas informações. Então, eu tenho todo um complexo que pode me dar essa referência da dor. Então, eu preciso... Quantos pacientes que chegam para nós mutilados? Extraíram toda uma linha arcada, trataram o dente, extraíram o dente, fizeram implante e continuam com a mesma dor. Faltou diagnóstico. Então, ele procurou recurso, sim. Mas a falta da formação adequada dos nossos colegas, e aí não só da odontologia, mas própria medicina, o desconhecimento da área, faz com que esses profissionais, que esses pacientes sofram desnecessariamente. Com certeza. E isso é uma preocupação constante que a gente tem. Então, todo mundo tem bastante atividade, mas por que você vai num congresso? Por que você vai dar uma palestra numa semana acadêmica? Ou porque você quer chamar a atenção das pessoas, né, para essa importância, e não só da população, mas do próprio dentista, do próprio médico. Escute, o paciente vai te dizer.
Que missão que a gente percebe nas suas respostas, nas suas ponderações sobre a situação tão importante da disfunção temporomandibular. E veja, isso eu tenho certeza que lhe impulsiona cada vez mais a buscar aprofundar os conhecimentos, aprimorar o local, o ambiente de trabalho, de estudo, de aperfeiçoamento onde o senhor já está e mais, trazer para nós essas informações tão preciosas. Mas nós vamos na próxima parte da nossa Doctor in Loco, episódio número 15, falar sobre diagnósticos, tratamentos e qualidade de vida. Não percam a próxima parte da Doctor in Loco.